Então, vamos lá. Só vamos retomar, então, lembrar, né, do que a gente precisa fazer. O pitch, que é o videozinho, né, só para a gente não se confundir. Então, a gente vai estar produzindo o vídeo do pitch, e a entrega é dia 24. Eu estou pensando num esquema aí de vocês se autoavaliarem, né? Porque é interessante outras pessoas assistirem o vídeo de vocês, e melhor que seja entre vocês, vocês conseguem dar ideias, né, entre vocês aí. Então, eu estou pensando numa forma de vocês assistirem seus vídeos próprios aí, os vídeos de cada um. Eu não sei se quando vocês postam lá, não sei se alguém consegue visualizar para mim, quando vocês postam o vídeo, que eu sei que alguns já postaram, consegue visualizar se o outro aluno postou e consegue abrir o vídeo do aluno? Vocês conseguirem me ajudar a descobrir isso? Só para, pode ser para a próxima aula, não precisa olhar agora, tá? Mas eu só queria descobrir se é possível a gente conseguir visualizar os vídeos dos outros colegas ali pelo Moodle mesmo. Se vocês têm acesso ao que o outro postou, ou se está fechado. Senão aí eu vou arrumar um outro esquema aí para vocês se assistirem, no caso, né? Então, um grupo vai assistir o outro, mas nem todos vão assistir todo mundo. Então, eu vou tentar fazer um esquema aí, de um grupo avaliar o outro. Deixa eu ver que tem alguém aqui querendo entrar. Então, como vocês viram, né? Muitas vezes eu vou ter que mudar aqui, porque tem gente querendo entrar e eu não consigo, não aparece quando eu estou apresentando. Então, eu sei que alguém entrou porque faz um barulhinho, tá? Então, às vezes vai e volta aí dá uma complicada aí, né? Dá um bug às vezes, tá? Mas então, o pitch é o videozinho. E o que tem que ter no vídeo? Vocês precisam que esses passos aqui, eles estejam contemplados no vídeo, né? Então, tentar e se escutar, se fazer aquele testezinho, né? De você mesmo se assistir. Verificar se o tempo tá legal, né? Se esses passos, se esses tópicos, todos eles foram apresentados, e se tá legal, se a pessoa consegue entender, se a outra pessoa que vai assistir vai entender, né? Então, a intenção é que tenha esses 9 passos, né? Que a gente já viu pelo menos 2 vezes, então não vou ficar me atentando, né? Qualquer coisa entra nas 2 outras aulas ali e segue a nossa conversa aí, né? De tudo que precisa ter. Aqui tá a entrega dia 14, mas não é, né? Enfim, é dia 24. Então, porque se fosse já tinha passado, né? Então, esquece. Então, aqui a gente tem esses passos aqui. O passo 8 foi o único que não é obrigatório. Se vocês conseguirem incluir, beleza. Mas o que eu preciso, né? O que vocês vão avaliar no pitch? E se a gente conseguir fazer a avaliação entre vocês, cada um vai avaliar o quê? Olha só, a gente tem um critério de avaliação, né? Se eu tenho 9 itens que teoricamente precisam estar no vídeo, o que a gente vai fazer assim ou não, né? Descreveu, né? A empresa em uma frase, identificou o problema, conseguiu explicar, então está segmentado aí para construir a nota de um e-mail cada um desses tópicos, tá? Então, à medida que a gente vai fazer esse critério de avaliação, a gente vai estar avaliando se falou ou se não falou dentro do vídeo, né? E aí, outra questão é se o vídeo tem entre 2 a 10 minutos, tá? Então, aí vai estabelecer qual que é a nota. Então, pode ver que cada um, né, tem um peso, né, cada um dos itens para chegar no totalizador. Então, a intenção é fazer com que vocês mesmos tentem avaliar o outro colega, né, assistir o vídeo e avaliar. Para que vocês também me ajudem, né, a dar nota, né, fazer uma integração aí, vocês também identificarem isso.
Na verdade, me dá mais serviço tentar fazer isso para vocês do que eu assistir o vídeo, né? Mas tudo bem. Então, a intenção é tornar mais participativo que vocês também consigam identificar e ajudar o colega, tá? Então, essa é a volta aí, né, da nossa questão em relação ao pitch, né? Pontuar esses critérios avaliativos aí, né? São basicamente o que a gente já viu nas outras aulas. E então, quem postou, talvez, né? Eu não assisti ainda. Eu vi que alguns postaram, que parece num relatório para mim, mas eu não assisti ainda. Então, e até pelo fato de que eu estou vendo como vou fazer para vocês se avaliarem entre si, tá? Então, a única coisa que eu acho que é interessante a gente relembrar e pontuar em relação a essa oportunidade de negócio, né, que vocês identificaram, uma necessidade, é que talvez a gente tenha uma questão muito focada durante a pandemia. Só que a pandemia também vai acabar. Então, assim, a gente precisa verificar se durante a pandemia, para que esse negócio seja sustentável, né? Então, eu preciso saber se esse negócio vai estar funcionando agora durante a pandemia, se vocês vão abrir esse negócio durante a pandemia, ou se vocês vão abrir depois que a pandemia acabar, vocês estão planejando, então, a hora que acabar a pandemia, eu sei mais ou menos como que eu vou entrar no mercado depois da pandemia, mas eu posso estar abrindo durante a pandemia. Então, assim, ok, aí a pandemia um dia vai acabar, espero que a vacina, né, da Rússia até funcione, que seja mais rápida. Então, depois da pandemia, isso vai ser viável? As pessoas vão estar utilizando isso? Ou um modismo, né? Então, é um modismo agora, as pessoas estão usando agora, e será que depois elas vão usar? Então, a gente tem que cuidar para que a gente mantenha essa oportunidade, né? Essa necessidade que tá sendo identificada agora, que muitas vezes é uma necessidade do momento, que ela se transforme em alguma coisa que seja sustentável, que as pessoas continuem usando, que as pessoas continuem comprando. Então, só cuidar com essa viabilidade, né, se eu estou pensando muito no foco da pandemia, tá? Então, só cuidar mais ou menos por aí. Outra coisa bem relacionada a isso, né? Porque a gente tem uma mudança muito grande de comportamento no momento. Então, a gente tem uma mudança de comportamento nas questões mais sociais, né? Essas questões culturais. Então, a gente tem que pensar que esse buraco é mais embaixo, né? Então, essa questão, né? Vai ser viável, as pessoas vão mudar um pouco mais o comportamento depois, e como é que vai funcionar isso, né? Então, tentar reavaliar e pensar nesse contexto geral, né? Que às vezes eu posso estar com o gráfico muito oscilante, né? Então eu tenho que pensar que eu posso fazer, né? Eu tenho que fazer uma média do que feito antes e o que a gente está propondo agora, se isso vai ser possível ser mantido, ou o que eu vou mudar, né, no futuro, quando acabar a pandemia. Tem alguma coisa que eu vou implementar de diferente aí para continuar me sustentando no mercado? Então, tem que pensar também, claro, a gente já viu essas questões, né? Seu concorrente, ele já faz alguma coisa relacionada a isso que você pensou? Tem algum concorrente, alguma empresa que já faz de alguma forma isso que você pensou, né? E aí, o que você vai fazer de diferente do que ela está fazendo? Então, pensar se eu estou entrando só para competir ou eu estou trazendo alguma coisa nova. Então, tem essa questão, de que forma que você vai competir com isso? O que você traz diferente? O que você traz de novo? E aí é aquela história, né? Cuidado com esses modismos aí que a gente está tendo na pandemia. Isso também, nesse momento, bem perigoso, o que eu digo, né? Então, a gente já está planejando. Então, se a gente está planejando, então é bom que a gente tenha o cuidado com isso também, tá? E aí, a gente tem um perfil de consumidor. Só que esse perfil de consumidor, ele está um pouco
alterado, claro que a nossa vida não vai ser a mesma, né? Então, a partir de agora começou uma história nova, a forma e o perfil do consumidor pode ter alterado um pouco. E é por isso que eu digo, tem que fazer um balanço aí, tem que fazer uma média, né, de como era antes, como está agora, como que vai ficar. Então, a gente tem que tentar prever esse cenário posterior aí à pandemia. Então, esse perfil de consumidor, o atual, que você tem agora, vai estar alterando em relação a essas questões da pós-pandemia, né? E aí, também, como que esses consumidores se portam no momento? Como que, muitas vezes, eles estão comprando, enfim, né? Relacionado a isso, mas o pós-pandemia, eles vão estar consumindo da mesma forma? E a região que essas pessoas, elas estão localizadas, está fazendo alguma coisa diferente do que está fazendo uma cidade grande, ou está fazendo o que você está propondo? É para que localidade? Né? Então, é a mesma coisa que eu pensar assim, eu estou propondo, agora que eu vi lá no Rio de Janeiro, lá que estava, acho que o governador ou o prefeito da cidade estavam criando um aplicativo para alugar espaços na praia. Mas se eu pensar em Pato Branco, eu não tenho praia, né? Então, eu tenho que pensar lá naquela localidade, se isso vai ser interessante, se as pessoas vão estar usando isso, se isso vai funcionar, né? Mas aí aqui em Pato Branco eu não tenho consumidores para o aplicativo de praia, por exemplo, né? Eu tenho que ir naquela região, mas eu tenho que conhecer aquela região, como que são os consumidores de lá. Muitas vezes eu tenho que fazer uma pesquisa bem importante em relação àquela localidade, né? Porque o Brasil é bem grande, então a gente tem diferenças culturais, né? Diferenças de regionais, né? Diferenças sociais, diferenças de culinária, enfim, a gente tem muitas diferenças, então tem que cuidar com a localidade que está inserida também. E outra questão é que é muito mais importante, que eu acho que todas as outras, é pensar no seu cliente, pensar como o seu cliente. A gente vai instruir, né, quando a gente for fazer análise de mercado, mas ela está muito vinculada a essa formação dessa nossa oportunidade de negócio para iniciar a ideia, então a gente tem que construir um mapa de empatia, que a gente chama. E o que é um mapa de empatia? Você se colocar no lugar do seu cliente, você pensando se você vai comprar, né? O que você está vendo em relação àquele produto, né? O que você escuta em relação àquele produto? O que você está pensando em relação àquele produto, né? Quais são as suas, quanto você pode pagar, quanto que você tá pesando, que dor que você tem, né? Pensar sempre naquela dor, quanto que você pode pagar, o que você está vendo para frente, o que você está escutando em relação a isso nas mídias, dos seus amigos, enfim, de quem está envolvido, quem está perto de você, né? Do que você está lendo em relação a isso. Porque muitas vezes, né, eu posso estar enxergando o número 6, mas o colega está enxergando o número 9. E aí a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? A gente está vendo essa questão de empatia, se colocar no lugar do outro para tentar ajudar as pessoas, né? O que a gente está vendo é essas ações mais sociais em relação a se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo que o outro está sentindo, né? Até pelo fato das negociações, elas estão tendo que ser muito empáticas, né? Eu me colocar no lugar do outro para a gente conseguir negociar, para conseguir todo mundo continuar com as empresas que estão no mercado. Então, pensando na mesma forma, né? Você tem que ser o seu próprio cliente, né? Se você não comprar o seu produto, então, né? Fica um pouquinho complicado. Então, tenta se colocar no lugar do cliente, se pergunte muitas coisas, né? Se pergunte qual que é a minha dor, eu vou comprar mesmo isso, né? O que eu estou lendo em relação a isso? Eu tenho, quanto eu pagaria por esse produto, né? Então, tentar escutar as pessoas que estão em volta de você, né? E também, para escutar as pessoas que estão em volta de você, para criar essa empatia, né, com a sua ideia, eu retorno e falo novamente que é para vocês conversarem com alguém que esteja perto de vocês sobre essa ideia. O que a pessoa acha dessa ideia? Ou seja, você está escutando um cliente, um potencial cliente.
Então, a pessoa vai falar alguma coisa que pode te ajudar, né? Você vai estar tentando identificar que essa pessoa pode ser um perfil do teu consumidor ou não. E ela não é um perfil do teu consumidor e ela poderia ser de que forma, né? Você consegue construir aí com várias ideias para tentar sanar algumas dificuldades da tua ideia, né? Então, acho que é extremamente importante essa, esse pensamento de se colocar no lugar do seu cliente, ser empático, pense que você é o cliente, não que você está vendendo o produto. Se você fosse o cliente, o que você ia gostar de comprar nesse produto que você está querendo ofertar, tá? Então, tentar perguntar para alguém a respeito sobre o que acha dessa sua ideia. E é nesse sentido que eu estou tentando pensar em uma forma que fique mais fácil de cada um visualizar o vídeo do outro, né? Então, para que a gente tenha essa troca de ideias aí, certo? Outros três pontos aqui em relação ao vídeo, muitas vezes a gente tem que cuidar em relação ao tamanho do arquivo do vídeo, né? Porque o Moodle tem uma capacidade lá que muitas vezes pode ser que teu vídeo fique muito pesado e ele não vai subir. Se ele não subir, tenta diminuir o tamanho do arquivo. Aí a gente tem vários aplicativos, enfim, né? Vários programas aí que ajudam a diminuir o tamanho do arquivo. Eu uso esse que eu listei aqui. Mas, claro, vocês podem estar pensando em construir de alguma forma o vídeo, pode ser que vocês criaram e vão postar lá no canal do YouTube de vocês, né? Porque todo mundo tem um canal no YouTube, né? Se você tem um Gmail, você tem um canal no YouTube. Então, você pode linkar, né? Colar o link lá no Moodle. Ou também pode ser que você deixe seu vídeo no Drive, se ele ficar muito pesado, você compartilhe o link lá no Moodle também, tá? Caso não dê certo lá no Moodle, enfim, aí a gente tenta verificar essa troca de link, enfim, alguma forma, né? Se vocês não conseguirem postar o vídeo aí por e-mail, daí, tá bom? Então, esses são os recados do pitch. Tudo certo? Alguma dúvida? Por enquanto? Se alguém, né, quer falar alguma coisa, fique à vontade, né? Senão eu fico aqui sozinha falando muitas vezes, pode falar, né? A gente conversa também, né? Não fica aqui só eu falando, né? É como se eu estivesse gravando uma videoaula aqui, mas né, a gente tem o adicional do chat, tá? Então, beleza. O pitch tem aqueles 9, né? Esses 9 critérios de avaliação, tá? Então, cuidem com esses critérios aí, se vocês reavaliem se vocês já gravaram o pitch, reavaliem, se não gravaram, né? Tentem pontuar, né? Que é bem a ordem da gravação, né? Então, se você conseguiu falar sobre todas essas coisas, fechou, né? Aí só tenta se colocar, né, na mesma forma, né? Tenta se colocar no lugar do outro que está assistindo o vídeo. Ele vai entender que eu falei todas esses critérios aqui ou não, né? Tenta se autoavaliar. E aí a gente vai retomar aqui e pensar no Canvas, né? O Canvas é diferente, né? O Canvas a gente só pensou nele para ele também auxiliar lá no pitch, para a gente conseguir identificar todas essas relações aí. Mas ele é um arquivo, né? O arquivo que a gente vai gerar lá no site do Sebrae. Então vai ser aquele arquivinho que vocês vão fazer o download e postar. Então a entrega também é dia 24. Então é um vídeo e um arquivo. E uma coisa, no caso, o seu Canvas não está dentro do pitch, e nem o pitch está dentro do Canvas, né? Então, uma coisa é separada da outra. A gente só viu as duas metodologias aí para tentar, né, deixar a ideia mais fluida, tá? Então, juntar as duas ferramentas aí para construir uma ideia mais rica, né? Então, o pitch é o vídeo e o Canvas é o arquivo, certo?
E aí os dois dia 24. E acho que é a segunda que vem, né? E aí o Canvas é mais fácil, né? Olha aí, o critério de avaliação, gerou relatório lá no site do Sebrae, aí como vale o e-mail, né, 0,75. Enviou o trabalho dentro do prazo, 0,75 também, tá? Então, o Canvas ficou mais tranquilo, então é só gerar e postar, né? Então, é bem mais tranquilão. O Pitch vai ter aquela lista lá e o Canvas está mais tranquilo, certo? E aí, a gente vai para plano de negócios, que vai ser o que vai demandar mais do nosso tempo a partir de agora, né? Então, não tem, no caso, o que vocês têm que construir até dia 24 são essas duas metodologias, essas duas ferramentas que a gente viu. O plano de negócios é para a gente agora ir se ambientalizando com o que ele é, qual que é o objetivo, quais que são as partes que contemplam ele, mas agora é só para esse conhecimento. A gente vai colocar a mão na massa, de verdade, quando a gente começar a fazer o sumário executivo, tá? E o sumário executivo, a gente vai começar a ver o sumário executivo na próxima segunda, tá? Para que a gente termine, então, essa construção dessa ideia, né? Que ela fique bem engessada aí, que ela fique rica até a semana que vem, para que daí a gente comece o plano de negócios em si. Então, é nesse sentido, né, que a gente está tentando trabalhar mais a ideia para construir um plano de negócios mais robusto, que a gente tenha uma ideia bem construída para que a gente chegue e fique mais fácil a construir o plano de negócios. Então, o plano de negócios tem a videoaula lá, né, e eu vou estar só pontuando algumas coisinhas aqui em relação ao plano de negócios, mas a videoaula já tá postada lá, assim também como tem 4 vídeos de sumário executivo. Esses vídeos são mais rápidos para que vocês não fiquem cansando de me escutar, né? E me ouvir, enfim, me escutar e ouvir e ver. Então, o sumário ele está subdividido em 4 vídeos e já está postado lá também. Então, essa questão, né? Vocês fazem o tempo de vocês, se vocês quiserem ir assistindo os vídeos, já tem um monte de vídeo lá, tá? E o plano de negócios a gente vai começar. Então, se vocês conseguirem assistir também o vídeo de plano de negócios lá dentro, pelo menos, né? Para a gente conseguir ir acompanhando todas essas todos esses dias, né, todas as segunda-feiras. Então, a tentativa é de fazer com toda segunda-feira a gente avalie alguma coisa que vocês tenham tentado assistir durante a semana. E aí, só retomar alguns pontos básicos para que vocês fixem a ideia, para que vocês tirem dúvidas em relação ao que muitas vezes pode ter ficado alguma questão no vídeo, né, na videoaula. Então, o plano de negócios, basicamente, o que é um plano de negócios? Eu digo que o plano de negócios se diferencia das outras ferramentas, porque, para mim, o plano de negócios é como se fosse um livro, né? Então, ele é basicamente um livro do seu negócio, porque ele vai enriquecer. Um livro, ele tem objetivo, né? Ele tem vários passos para chegar numa história. Então, eu digo que o plano de negócios para mim é como se fosse um livro. Eu tenho um livro do negócio, né? Eu não sei se vocês estão escutando, mas algum vizinho meu resolveu cortar grama aqui. Então, desculpa aí pelo barulho. Não sei se estão escutando ou não, mas enfim. Então, o plano de negócios é esse documento enriquecido, né? A gente viu ali que o pitch, ele é rapidinho, assim também como o Canvas, e o Canvas é bem visual. Então, assim, eu bati o olho, eu já entendi o que é nessa organização, mas brevemente. E aí, quando eu vou construir um plano de negócios, não vai ser só aquela frasezinha, aquele anota e cole que está ali. Eu preciso entender e conceituar ou entender exatamente aquilo que eu quis dizer naquele anota e cole que eu coloquei no Canvas. Então, eu preciso enriquecer ele, eu preciso construir os passos para que aquilo sim funcione. Então, eu tenho o plano de negócios, esse documento,
Então, eu vou planejar todos os passos para que eu consiga obter a abertura da minha empresa, ou não, né? Obter se ela vai ser viável ou não. Então, eu vou construir esse planejamento e verificar, construindo cenários e avaliando, analisando todos os aspectos que podem envolver essa minha oportunidade de negócio, identificar antes de sair do papel se alguma coisa vai dar errado, e não, né, ir lá para a vida real, abrir empresa, e aí descobrir que alguma coisa que está acontecendo na vida real me afetou, né? E aí eu não tinha pensado nisso. Então a intenção aqui é tentar construir e entender tudo que pode envolver a organização, né? O microambiente dela, como que ela é. O microambiente é tudo que está dentro dessa empresa, tudo que envolve essa empresa, como que ela vai funcionar. E também ver se o macroambiente vai me afetar. Então, por isso que também dentro do plano de negócios, a gente constrói diversos tipos de cenário. Um cenário pessimista, um cenário médio, né? E um cenário ótimo. Então, a gente vai ter que construir 3 cenários, pelo menos, né? Por exemplo, um cenário que tem a pandemia, que eu tenha que ficar fechado 6 meses, um cenário médio, né, que eu consiga fazer essa estruturação e consiga desempenhar minhas atividades, e nunca estou vendendo loucamente, né? Então, a gente constrói esses. Então, essa é a intenção, né? Criar esse documento robusto, rico de informações a respeito da minha empresa, né? Verificando esses objetivos do meu negócio, como é que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. E se realmente isso que eu pensei vai dar certo. Se realmente isso que eu estou estruturando aqui, que eu pensei, é viável. Né? Então, no final, a gente vai descobrir se é viável ou não abrir essa empresa, né? Essa oportunidade que vocês identificaram. Então, o plano de negócios, ele é construído de uma forma básica aqui, em sumário executivo, aqui está representado pela apresentação executiva e a apresentação da empresa, é a mesma coisa, só que a gente estrutura como sumário executivo. A gente poderia estar trocando essa nomenclatura de sumário executivo para apresentação, né? Apresentação executiva da empresa, por exemplo. Vai ser a mesma coisa, porque nessa apresentação, nesse sumário executivo, né, esse sumário executivo vai dizer o que é a minha empresa, quem são as pessoas que estão querendo abrir essa empresa, né, que setor que essa empresa está, quanto de dinheiro a gente está investindo para conseguir abrir essa empresa vai ser de que enquadramento tributário. Então, vai estar especificando brevemente, né, o que é essa organização. O sumário executivo, eu digo que é um resumo. Quando vocês fazem trabalho acadêmico, vocês sabem que tem o resumo ou o abstract, né, em todos ou no TCC, num artigo científico, né, tem o abstract. Pensem que o sumário executivo é o abstract da sua empresa. O que vocês leem normalmente para selecionar um artigo, se vai ser importante ou tem a ver com o que vocês estão estudando, que vai influenciar, ou eu posso tá utilizando essa referência, né? Você vai ler, normalmente, o resumo, né? O abstract. E aí, é a mesma coisa. Se a pessoa, o investidor vai ler o seu plano de negócios, ele vai ler o quê? Ele não vai ler todos os planos, você precisa entender todos os planos, mas, resumidamente, no plano de negócios é como se fosse o abstract, então você vai condensar lá no sumário executivo todas as informações. A pessoa vai ler o quê? Só o sumário executivo, só a apresentação como um todo. E é por isso também que o sumário executivo é o último a ser finalizado no plano de negócios. Por quê? Eu vou escrever algumas partes em si, mas como eu tenho que resumir, né, o que aconteceu no nosso plano de negócios, para que a outra pessoa leia como se fosse um resumo, um abstract, ele precisa estar concluído para que eu consiga voltar lá e dizer, olha só, então a gente concluiu o quê, né? Então, o sumário executivo, a gente vai indo e voltando, né? Sempre eu vou construindo análise de mercado,
vou construindo o plano operacional de marketing financeiro e eu vou voltar e reescrevo novamente o sumário executivo. Então, é sempre uma reconstrução. Eu vou construir ele, uma base, mas eu sempre vou estar reavaliando. É claro que as outras análises, né, elas também podem ser feitas e podem ser reconstruídas à medida que eu vou evoluindo e identifico alguma coisa. Só que a intenção de vocês verificarem que o plano de negócios é tão robusto é o fato de que existe uma dificuldade maior em eu estar reavaliando um plano de negócios, né? Enquanto o Canvas eu posso estar trocando as anote-coles bem facilmente, um plano de negócios, se eu mexo em qualquer plano aqui relacionado, isso vai estar afetando o plano de negócios como um todo. Então, eu vou ter que reavaliar ele como um todo, né? Não é só tirar uma nota e cole e colar outra. Então, é um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem análise de mercado, a gente tem o plano de marketing, né? O análise de mercado é essa, verificar quem são os seus concorrentes, seus fornecedores, estudar bastante seu cliente. Então, em relação ao cliente, a gente já está vendo algumas questões aqui, né? Para identificar esse consumidor, né? Quem que é, se colocar no lugar dele para ver se ele vai comprar. Então, é uma dos focos também dessa análise de mercado. A gente tem o plano de marketing, para ver também que estratégia, como que eu vou atingir esse cliente, né? Como que vai ser meus preços, eu vou estar né, construindo ali meus 4 P's em marketing, pelo menos, produto, preço, praça e promoção, né? Então, essas estratégias de distribuição, enfim, desses 4 P's, a gente vai estar vendo o que operacionalmente a gente precisa ter dentro da organização para que ela funcione. Então, tudo que eu preciso, né, tanto físico quanto humano, tudo que eu vou precisar para fazer nessa organização funcionar. Então, operacionalmente, como que eu vou colocar a mão na massa? O que eu preciso para colocar a mão na massa, né? E aí, o plano financeiro, quanto tudo isso vai me custar? E aí, como que eu vou ter retorno desse dinheiro? Quando, né? E eu vou ter, vai ser viável, né? A partir de todos esses custos que eu tenho, quando que eu vou retornar esse dinheiro, né? Vai ser viável esse investimento que eu tenho? Então, a composição do plano de negócios é essa, tá? Então, a gente vai ver cada parte, né, mais especificamente, e aí a gente vai construir o plano de negócios inteiro, né? Quando a gente chegar lá no final, a gente vai ter ele inteiro. Por isso que também está segmentado em versões. Lembra lá que no Moodle tem versões? Então, primeiro a gente vai fazer a primeira versão do sumário executivo. Por que a primeira versão? Né? Eu posso estar reavaliando, porque eu não terminei no plano, né? Então, eu vou estar reavaliando constantemente. Quando eu chegar lá no plano de negócios, aí vocês vão verificar se aquilo que vocês escreveram anteriormente, né, vai ser reavaliado, estava bom. Aí junta tudo num arquivo só e tem o plano de negócios, tem o livrinho da sua empresa, tá? Então, o que a gente precisa aí no plano, para fazer o plano de negócios, né? A gente precisa que vocês, né, além, né, de estar em casa, enfim, e a gente já vem trabalhando nessa ideia que você constrói seu tempo, né, sua gestão do tempo, aí é você que faz sua gestão e relaciona aí a sua ordem de importância, mas você tem que ser, né, tem que ter essa persistência, né, tem que ter o comprometimento, tem que ter a pesquisa, ser criativo, e a gente vai ter que trabalhar duro, né, porque até agora foi mais tranquilo, né, então eu digo que o que mais vai demandar tempo aqui, para que vocês já se preparem, né, é a parte financeira, óbvio, né, então as outras são mais tranquilas de ser feitas, mas o trabalho duro, não que as outras, né, todas as partes a partir de agora vai ser um pouquinho mais, vai exigir mais, né, uma persistência, uma criatividade mais de vocês, e é um trabalho duro que exige bastante pesquisa, né, então, o Canvas do plano de negócio, a gente já viu, o Canvas, ele é visual, e o plano de negócio eu digo que é como se fosse um livro da empresa, não consigo alterar ele de forma rápida, como eu faço no Canvas, né. Então, como é que é a composição do plano de negócios? É naquela estrutura que a gente viu ali, né? Tem a capa normal, o sumário normal, que a gente faz de trabalhos acadêmicos, aí a gente vai para o sumário executivo, que a gente também pode chamar de apresentação executiva, né? Tem análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, e aí tem apêndices, se vocês precisarem relacionar ali, tem algumas questões que, né, que são pertinentes, informações importantes, coloca anexo, a gente vai ter a construção de cenários,
Então, a gente vai trabalhar com pelo menos 3 cenários, como eu falei para vocês, a avaliação estratégica e a avaliação do plano de negócio, ou seja, vocês no final vão descobrir é viável ou não, né, esse plano de negócios. Então, essa é a composição do plano de negócios, que a gente vai começar a partir de então. Então, as orientações em relação a como fazer o plano de negócios é mais ou menos a mesma base que a gente já está fazendo agora, né, no máximo 3 integrantes ou individual. Então, vocês que vão tentar identificar isso, já estão construindo essa ideia, né, ou juntos, ou individualmente, então, vai continuar nessa mesma onda, tá? Vai manter as mesmas pessoas, o que vocês estão fazendo aí. E aí, então, essa construção aí do plano de negócios iniciou aí com essa oportunidade aí de negócio que vocês diagnosticaram, e aí o relatório do plano de negócios vai ter essa composição que eu apresentei, e aí, claro, a gente tem que seguir algumas normas da UTF, então o trabalho vai ser de acordo com as normas dos relatórios da UTF, né? Então, como vocês viram, capa, sumário, tudo a mesma coisa. Lembrando que lá tem informações complementares, né? Tem alguns anexos lá. Tem um exemplo de um relatório de plano de negócios feito por um dos grupos que a gente já fez, que eu dei aula nos semestres anteriores, então eu postei lá, tentando tirar o nome dos alunos, de quem era, para que vocês tenham como se fosse uma referência de como que fica no final, tá? E aí, como vocês viram, né, tem cada uma das versões, ela tá separada lá no Moodle, então cada uma dessas versões ali a gente vai estar postando na primeira versão, e aí vai ter um relatório final do plano de negócio, que aí também tem uma aba específica para estar anexando ele no relatório final. O que eu gostaria de remeter e pensar hoje é também uma outra questão aqui. Tudo certo? Estou falando muito rápido? Ou tá tudo certo? Tá todo mundo aí ainda? Beleza. Então, o que a gente também tem que pensar, né, nessa construção aí, é que existe o empreendedorismo tradicional e também agora vem surgindo bastante empreendedorismo social. Então, o que difere o empreendedorismo tradicional do empreendedorismo social, né? O empreendedorismo social, ele, diferentemente do empreendedorismo tradicional, que ele identifica essa demanda do mercado e ele identifica essa demanda de mercado na intenção de ter lucro, né? A diferença para o empreendedorismo social é que, além do lucro, a gente integra medidas mais sustentáveis, ou seja, a sustentabilidade ela tem um tripé, e ele é baseado nas seguintes questões, né? Eu tenho que me equilibrar financeiramente, então eu preciso sim, óbvio, ter lucro, mas eu preciso pensar que eu também interajo com o meio que eu estou inserido. Então, socialmente, eu posso interferir no ambiente de uma forma que auxilie esse ambiente, né? Mas eu auxilio esse ambiente socialmente, mas eu posso auxiliar ele de uma forma a não interferir tanto no meio ambiente. Então, eu tenho esse empreendedorismo social que ele pode ser nos dois pilares, né? Tanto nas questões sociais, mas também nas questões ambientais. Então, a intenção do empreendedorismo social é sim ter lucro, mas fazer com que a sociedade seja construída de uma maneira que eu não destrua o meio ambiente e que eu auxilie as pessoas a enriquecerem junto, não é socialismo, né? Mas a intenção é fazer com que as pessoas se desenvolvam, né? Que as pessoas consigam se manter também, né? Que elas consigam ter igualdade, né? Que elas consigam ter essa diferença, né? Essa evolução no ambiente que elas estão inseridas. Então, alguns exemplos aí de empreendedorismo social que eu trago hoje aqui, vocês vão conseguir identificar bem facilmente em relação ao que é empreendedorismo social, com esses exemplos aqui. Então, olha só, o exemplo né, dessa rede Asta.
essa rede Asta, ela tem a perspectiva aí, né, de fazer com que eles fazem joias, eles fazem questões mais artesanais, né, e aí eles usam das pessoas que elas têm uma pobreza muito grande, então eu utilizo, né, tanto para que eu tenha lucro na minha organização, socialmente eu também vou ajudá-las, porque elas têm um foco mais em erradicar a pobreza, né, promover essa capacitação, consumo mais consciente e igualdade de gênero. Então, eu tenho muitas mulheres de baixa renda inseridas nessa rede, né, nessa empresa. Então, as mulheres de baixa renda, elas são normalmente as contratadas e elas têm mais programas artesanais. Então, trabalha bastante com o artesanato, com a produção, né, de roupas, enfim, de tudo que é mais artesanal. E aí, a gente pode ver que isso faz com que eu tenha, ou seja, uma igualdade maior de gênero, né? Eu trago as mulheres de baixa renda, ou seja, eu consigo socialmente ajudá-las. E construo renda e ainda obtenho lucro. Então, é as duas coisas junto, né? Então, como pode ver, em 2017, mais de 1.200 mulheres de baixa renda foram impactadas, né? Então, essas mulheres, né, elas reutilizaram juntas mais de 12 toneladas de resíduo, ou seja, olha só o impacto bem interessante, eu estou ajudando socialmente e eu estou ajudando ambientalmente, então olha só a construção sustentável desse empreendimento, né, e ainda, o que acontece? Ela fatura 9 milhões em 2017. Então, essa é a construção de um empreendedorismo social, e é a tendência global, né, de você estar ajudando as pessoas ao mesmo tempo que eu ajudo, de uma forma, né, que todo mundo fique feliz no final, né, vamos dizer assim. Então, olha só, eu tenho uma carteira de clientes como lojas Renner, a CIA, então tem algumas parcerias que são bem expressivas em relação a essa empresa aqui, na tentativa de ajudar, né, de auxiliar tanto o ambiente quanto a parte social. Tem uma outra empresa, que é a Terra Nova. Essa Terra Nova, ela tem as pessoas, né, que normalmente não tem casa e tal, e fazem ocupação de alguns lugares. E aí acontece alguns conflitos, enfim, né, e essa Terra Nova, ela foi criada para tentar fazer a mediação entre os proprietários das áreas, né, que foram ocupadas com os ocupantes. Então, tenta fazer essa mediação. Então, também tem um empreendedorismo social aí, né, vinculado. Mas eu acho bem importante, acho que traz esse enriquecimento bem grande, essa rede Asta é muito interessante. Tem tem livrarias que também são importantes, mas como vocês podem ver, vocês, além de vocês pensarem em algo que seja uma demanda, uma oportunidade que vocês identificaram, vocês podem construir isso e fazer com que seja sustentável, né? Que a gente consiga ajudar socialmente ou ambientalmente, de alguma forma, o local que a gente está inserido. Então, a gente tem outras duas eu achei extremamente interessantes, que são, a primeira é a Solar, que ela produz aparelhos auditivos de baixo custo e são recarregáveis por energia solar. E, além disso, o que eles usam? Os jovens surdos e também africanos que vieram para o Brasil, enfim, né? E eles que são os que constroem esses aparelhos. Então, além de eu estar ajudando, né, essas pessoas, fazendo a inclusão dessas pessoas no trabalho, né, eu ainda faço aparelhos com energia solar, né? Eu acho maravilhoso isso. Conseguir montar essa estrutura, né, de empreendedorismo social aí, que eu tenha lucro e beneficie várias pessoas, né, e também o meio ambiente. A gente também tem o Carteiro Amigo, que eu acho bem interessante também, é que, como vocês sabem, esse Carteiro Amigo ele foi desenvolvido lá na Rocinha. Por quê? Porque quando chega o carteiro normal lá, ele nunca vai saber onde que ele tem que entregar as cartas. E aí ficava complicado.
e aí eles desenvolveram o Carteiro Amigo. Então, eles fazem essa empresa de carteiro amigo, então ela trabalha entregando cartas na favela, mas fazendo com que eu consiga fazer com que quem mora na favela, né, essas pessoas que moram na favela vão ser os carteiros. Então, já dá um trabalho para as pessoas que estão na favela, né, eu já faço essa ação aí, né, de empregar quem que mora na favela, e à medida que eu emprego essas pessoas, né, eu estou ainda entregando nos lugares certos, porque elas sabem aonde que são os lugares, né? Então, é bem importante, né? Se vocês conseguirem também fazer uma construção de um negócio de empreendedorismo social, show de bola, né? Então, aqui são alguns exemplos que são bem interessantes. Aí, eu só listei algumas oportunidades que eu verifiquei aqui na pandemia, só para a gente concluir. Então, lá na China, eu achei interessante que eles estão entregando, né? Tem aquela a perspectiva de delivery, né? Então, a gente está fazendo entregas por robôs, as pessoas também estão se organizando, as pessoas não sabem se organizar, tem o personal organizer, né? Tem empregadas domésticas aí que está vendendo o curso, porque as pessoas não sabem fazer as tarefas domésticas, então elas estão vendendo os cursos. Aí tem a galera que está organizando a agenda. Aí você sabe que tem muita gente produzindo vídeo, tem muita gente fazendo live, né? Então precisa de editor de vídeo, tem que alguém que sabe mexer nesses programas aí, né? E o que também está tendo bastante é esses infoprodutos, produtos que sejam relacionados a conhecimento, né? Então a gente tem produtos que sejam relacionados a conhecimento, tanto individual, em grupo e ao vivo, e aí tem uma galera que está fazendo festa na caixa. Não sei se vocês já viram, eu tô de aniversário, envio docinho, bolinho, um pedaço de bolo, envio essas coisas, né, que são relacionadas à comida, para o meu convidado, e aí essa empresa, né, ela leva lá para o meu convidado me manda o presente por eles, e eles agendam uma reunião online para nós, comemorar o aniversário. Então, achei bacana essas oportunidades aí. Claro, tem clubes de assinatura aí, eu não sei se alguém assina algum tipo de clube de assinatura, mas também está crescendo um monte, que daí eu recebo em casa, né? Aí, outra questão que está crescendo bastante é de ter esses boxes. Acho que vocês já devem ter visto muito em filme americano isso. Tem esses boxes de guardar coisas, né? As pessoas estão fazendo o quê? Vendendo muito online. E aí, eu tô lá tendo uma empresa que as pessoas não veem, então é melhor eu contratar um box, uma caixa aí, para mim guardar um container, né, e fazer venda online, e aí a gente consegue lucrar um pouco mais. Então, são ideias bem interessantes aí. O que eu gostaria de mostrar para vocês, além disso, é na construção e verificação de questões relacionadas a pesquisar sobre o tamanho do mercado de vocês, o que as pessoas estão consumindo, o que está acontecendo. Não sei se vocês já usaram o Google Trends. Então, se não usaram, é extremamente importante que vocês entrem aqui, vai ter várias abordagens, o que as pessoas estão pesquisando, aonde as pessoas estão pesquisando. Olha, biscoito é bolacha, gente? Não sei. Me digam aí, é biscoito ou é bolacha? Depende, né? Então, ó, aqui a gente tem várias, ó, pesquisas em alta. Mas nada a ver aqui, né? Mas enfim. Aí o que eu recomendo a vocês é que aqui embaixo, ó, tem pesquisas no ano de 2009. Vocês entrem aqui, ó, dê uma pesquisada, o que as pessoas pesquisaram muito em 2009. Aí tem um monte de coisa aqui, ó, que vai relacionando o que as pessoas gostam, o que mais procuraram. Então, é bacana para que vocês consigam entender como as pessoas se comportam. Mas eu acho importante outra questão é vocês pesquisarem a respeito do assunto de vocês. Então, a gente vai fazer uma pesquisa aqui. Delivery. Vamos lá. Quando você pesquisa delivery, é por isso que eu também digo que vocês têm que cuidar essa questão que eu mencionei no começo do nosso vídeo, essa questão de modismo. Porque, olha só, é claro que aqui é pesquisa, né, na web.
Mas delivery vinha tendo uma média até, olha só, até 14 de março, na linha reta. O que aconteceu aqui, ó? Subiu. Dia 26 de abril, né, entre o dia 22 aí, teve uma crescente muito grande, só que agora, olha só, já tá voltando para cá. É por isso que eu digo para vocês cuidarem em relação ao modismo, porque estava assim, ficou assim e vai voltar, fica assim. A tendência. Né? Então, verifiquem a tendência do que vocês estão propondo. E é isso que é extremamente importante, né? É pensar em como as pessoas vão se comportar à medida que as coisas vão mudando. Né? Pode ser que essa linha aqui, ela se mantém aqui, que ela já está um pouquinho mais alta, mas verifiquem, né, a medida do tempo aqui, como que era. Então, a gente tem que se basear, como eu disse, né, não no que está sendo agora, cuidar com o modismo, né, muitas vezes eu posso me quebrar, vamos dizer assim, pelo fato de que eu estou indo muito pelo que está acontecendo na pandemia, eu tenho que avaliar e repensar nessa questão. Interessante aqui, ó, é que ele relaciona também os locais que mais estão sendo pesquisados, ó, em que estado. Mas eu posso estar colocando sub-região ou listando cidades. Claro que não tem muitas cidades aqui, ó. Então, ó, eu posso incluir mais regiões, né, na pesquisa, mas ele vai me apresentando aqui, ó, Santa Maria, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. Então, muitas vezes eu tenho mais capitais aqui, né? Mas a gente pode tomar uma dimensão da capital do lugar que a gente está, para que a gente tenha uma base também, né? Para não se quebrar no modismo, tá? Então, é importante que vocês olhem, né? Tem tanta informação aqui na internet, então por isso que é extremamente importante pesquisar, como eu já disse, né? Então, a gente vai pesquisar bastante. Então, ó, os assuntos relacionados aqui, ó, tem umas questões aqui, né? Então, aqui a gente pode estar vendo o que vai estar em ascensão, mas então, tenha esses segmentos aqui que vocês podem pesquisar aí, verificar do ramo de vocês como que está funcionando isso. Ó, posso ser dos últimos 6 meses, né? Posso estar verificando toda essa questão aqui. Tem, ó, não tenha medo de mexer, pesquisem, né? Brinquem com isso aqui, porque vocês também vão estar utilizando lá na pesquisa do mercado. E como eu estou adiantando aí, né? Então, verificando aí nessa questão, tentando afunilar mais e construir uma ideia bem bacana e, né, tentando não entrar num rodismo aqui, cuidem com isso, tá? Além disso, é extremamente importante vocês conhecerem os indicadores de quem vai estar consumindo o produto de vocês. Então, eu preciso do quê? Eu preciso de informações, preciso saber tudo no meu negócio. Se eu preciso saber tudo no meu negócio, eu tenho que saber como que as pessoas se comportam, saber né, de onde que é o perfil dessas pessoas. Mais ou menos se colocar, né, no lugar dela e pensar em relação a se elas estão empregadas, como é que é esse padrão. Então, eu tenho, dentro aqui do site do IBGE, que vocês também tem a possibilidade de estar utilizando, tem diversas informações. Então, aqui, ó, painel, você entra lá em estatística, painel de indicadores, que é o lugar que eu tô. Aqui a gente tem a inflação, né, tem variação do PIB, mas, ó, eu tenho custos diferenciados, aí eu tenho, ó, indústria, como é que tá funcionando esse negócio da indústria, né? Então, olha, tem de maio, junho, como é que tá funcionando isso? Aí você vai entrando aqui, ó, ele vai mostrando o gráfico. Tá vendo a variação mensal? É isso que eu tô dizendo, cuidado com o modismo, variação mensal. A indústria caiu a partir de fevereiro para abril. Olha agora, ela voltou, e ela voltou mais, óbvio, né? As pessoas estão consumindo mais, porque pararam de consumir, então aqui ela já está em crescente. Mas, é o que eu digo, ó, tentem olhar os meses para trás, pelo menos 12 meses para trás, para vocês não caírem no modismo, tá? Ó, tem comércio, tem serviços, então verifiquem como é que tá essa função aí, olha só, né, tem que verificar todas essas questões relacionadas a essa empresa que vocês estão abrindo, essa oportunidade que vocês identificaram, como é que está funcionando isso? Como é que era antes, como é que ficou, como é que está? Né? Então, cuidado com essas questões, né? Ó, o serviço também está aqui. Então,
Aí a gente tem a estimativa da população brasileira, eu posso pesquisar por cidade. Então, ó, tem diversos, ó, tem indicadores de diversas coisas aqui, ó. Mexam, pesquisem. E aí eu posso fazer cidades e estados. Vou digitar Pato Branco. Ó, aqui tá interessante, ó, fala do Brasil inteiro aqui, quando você coloca aqui, ó. Mas daí eu vou digitar Pato Branco aqui e vai listar Pato Branco. Ó, Pato Branco, ele me diz a área territorial, quantas pessoas tem, né, a densidade demográfica, a escolarização, o IDH, mortalidade infantil, receitas, despesas, o PIB. E aí, aqui é importante também, ó, saiba mais no portal Cidade. Ele leva lá para o portal, e aqui no portal eu tenho mais informações ainda, né? Então, aqui eu consigo, ó, em relação à educação, em relação à economia, saúde, território, ambiente, eu tenho uma gama gigantesca de informação. Então, usem, né? Então, a gente tem, ó, estabelecimentos de saúde, tem 33. Olha só, interessante que eu tenho uns dados bem estranhos também, mas leiam, olha só, matrículas, né? Então tem taxa de escolarização, tem muitas informações, ó, média do salário mensal, se vocês estão querendo abrir uma oportunidade aqui, já vocês conseguem identificar mais ou menos por aqui, ó, né, no estado, na microrregião, como é que é. Então, usem dessas informações, né, para estar construindo aí, ó, a empresa de vocês. Então, verifiquem, né, alguma coisa que as pessoas estão buscando ali, né, vocês viram nos sites ali, no Trend, né, no Google Trend, o que elas estão buscando, mas também verifiquem essa questão, né, da regionalidade, da localização delas, através do IBGE, ou tem informações, né, dessas pessoas, cuidado com o modismo, verifiquem os gráficos do que está sendo visualizado, né, tanto na web e também como que está funcionando nisso, comércio, indústria e serviço ali dentro do IBGE, né, e também tentem verificar o que elas ainda não perceberam que elas precisam, né, então, a aula de hoje, basicamente, a gente finaliza aqui em relação ao que eu tinha que comentar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Tô vendo que alguém aqui, a galera acha que é bolacha, né, biscoito. Então, tudo certo, pessoal? Falei muito rápido? Ou tá tudo bem? Tô falando muito rápido? Na verdade, é porque como vocês perceberam, né, eu condensei a nossa aula, que era um volume maior de tempo aí, numa hora, né? Então, aí eu tento agilizar até para vocês conseguirem assistir as outras videoaulas que estão postadas lá no ambiente. Então, tento falar rápido, mas que seja algo mais interessante relacionado ao assunto. E aí, claro que à medida que a gente vai evoluindo, talvez aí no final aí da disciplina, tanto no plano financeiro, principalmente no financeiro, né, a gente vai ocupar um pouco mais de tempo, tá? Então, vejam, né, as questões ali no Google Trend, no site do IBGE, que talvez ajude vocês bastante a construir essa ideia e pensar como um todo, beleza? Não sei se alguém já tinha pesquisado, se alguém já tinha visto isso. Bom, então beleza, eu vou interromper a gravação agora.